Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Neuroconexão. Hoje vamos começar a série Neuroplasticidade, do neurônio à atividade funcional. Será uma sequência de 4 vídeos, onde eu vou trazer conceitos de introdução à neuroplasticidade, fatores e mecanismos envolvidos e como a fisioterapia pode potencializar a neuroplasticidade diante de uma lesão. Vamos acompanhar o primeiro vídeo, então? Nessa primeira aula, pessoal, eu vou trabalhar algumas questões de introdução à neuroplasticidade. O que seria a neuroplasticidade e quando ela ocorre? Então, o conteúdo dessa nossa primeira aula envolve esses dois aspectos. Quando você pensa em neuroplasticidade, o que vem à sua cabeça? Será que palavras como adaptação, desafios, novos padrões, mudança, lesões e superação são palavras que vêm associadas ao conceito de neuroplasticidade? Ou mesmo se você não pensa sobre o conceito de neuroplasticidade, mas são palavras que você associa? Bom, se você pensa sobre isso, você está no caminho certo. E eu destaco aqui em vermelho a questão da superação e já retrato a grande e extensa capacidade do nosso sistema nervoso de se superar a cada dia. E hoje na aula nós vamos falar um pouquinho como podemos potencializar essa questão de superação, como que ela ocorre em termos estruturais. Nós sabemos que o sistema nervoso, ele tem uma capacidade infinita e está sujeito a mudanças e adaptações. Aliás, essas mudanças vão promover a todo momento a adaptação. Por exemplo, nesse momento, se você faz tempo que não estuda sobre neuroplasticidade, ou é a primeira vez que está ouvindo falar esse termo, o que acontece? O teu encéfalo ele está numa constante modificação, numa constante adaptação, mudança para assimilar esse conteúdo. Então, a todo momento nós estamos sujeitos aos processos de neuroplasticidade. E claro que quanto mais estímulos e estímulos de forma adequada nós formos submetidos, melhor essa neuroplasticidade. Hoje eu não vou falar nada sobre tratamento, mas eu gostaria já de plantar a sementinha na cabeça de vocês. Quais seriam os estímulos adequados para promover, para potencializar, na verdade, a neuroplasticidade e favorecer o processo de tratamento dos meus pacientes? Você que já atende, né, pacientes neurológicos, enfim, então eu gostaria que você se questionasse se você está promovendo os estímulos corretos. É claro que, independente se eu estou ou não promovendo estímulos corretos, e não estou falando apenas de pacientes, mas na vida de forma geral, nós sempre vamos estar no processo de neuroplasticidade. Nesse processo, as pessoas, geralmente quem estuda há mais tempo sobre neuroplasticidade, sempre associa a questão apenas dos neurônios, mas nessas nossas videoaulas eu também vou retratar um pouquinho para vocês sobre a questão e a função das células gliais envolvidas no processo de neuroplasticidade. Então, a partir de agora, eu gostaria que vocês pensassem que há um trabalho contínuo de neurônios e células gliais para promover grandes modificações e adaptações em termos de encéfalo. A neuroplasticidade, se nós pensarmos em uma definição mesmo, ela seria o quê? Um processo, tá? Então aqui, destacando bem, não é um evento isolado,
é um conjunto de eventos, então nós denominamos como um processo que obedece uma sequência, uma coordenação, uma sucessão de vários eventos. Então, é um processo coordenado, dinâmico, ele não para e ele está presente durante toda a vida e é contínuo, tá? Então, a neuroplasticidade é um processo coordenado, dinâmico, contínuo, capaz de promover remodelação dos mapas neurosinápticos e, com isso, otimizar e adaptar a função dos circuitos neuronais. Então, por essa definição, nós podemos pensar que, independente do estímulo correto ou não, a todo momento nós estamos sujeitos à neuroplasticidade. E aqui eu não estou falando de indivíduos com alguma lesão, alteração neurológica. Aliás, nós vamos conversar mais sobre isso na nossa quarta e última aula. Mas já planta a sementinha na cabeça de vocês. Se nós estamos sujeitos ao tempo todo a esse processo coordenado, dinâmico, contínuo, que vai remodelar e vai adaptar, otimizar a função dos circuitos neuronais, se nós propiciarmos estímulos adequados, consequentemente, o que vai acontecer? Nós vamos otimizar ainda mais essa função dos circuitos neuronais. Então, eu já deixo aí na cabeça de vocês, para quem já está atendendo pacientes neurológicos, até refletirem: eu estou promovendo os estímulos adequados? Como que eu posso mudar? Na última aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A neuroplasticidade, em termos de neurônio, falando propriamente dito, então, ela faz o quê? É a capacidade do neurônio em alterar a sua função, o seu perfil químico e a sua estrutura. Na segunda aula, nós vamos falar sobre plasticidade axônica, plasticidade sináptica, e aí nós vamos ter uma melhor noção sobre isso. E aí, pessoal, toda essa alteração, ela vai culminar na remodelação. Então, pensando na remodelação estrutural, tá? Lá na unidade fundamental do meu sistema nervoso, que é o neurônio. Então, é a partir de lá que eu tenho que pensar na neuroplasticidade, que começa no neurônio e vai até a atividade funcional. E por falar em neurônio, se nós pensarmos em cada neurônio como uma unidade, e nessa sequência de unidades, o encéfalo, será que a adaptação neuronal vai promover adaptações encefálicas? E aí eu deixo a pergunta: se realmente ocorrer essas adaptações encefálicas, esse encéfalo, ele vai ser maleável? Com certeza, né, pessoal? Sem sombra de dúvidas. E claro que esse encéfalo, ele se torna maleável mediante as nossas experiências vividas, então faz parte de um contexto. A percepção contextual dessas experiências vividas, as ações que são integradas, tanto ações motoras como ações cognitivas, o comportamento desse indivíduo vai influenciar também na maleabilidade desse cérebro e todos os demais comportamentos. E tudo isso vai influenciar em potencializar essa circuitaria neuronal e cada vez mais promover maior adaptação, maior conexão desse encéfalo. E eu volto a frisar, se esses estímulos forem proporcionados de forma correta, isso vai aumentar ainda mais a neuroplasticidade. Mas, Josiane, como que o comportamento pode influenciar a neuroplasticidade? É claro que eu não quero falar sobre doenças, mas, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas, vamos pensar em um contexto, as pessoas que têm muitas experiências negativas ou que têm já algum componente
algum distúrbio, como, por exemplo, uma depressão, elas são influenciadas nesse processo da neuroplasticidade, e aí a gente não consegue ter a nossa capacidade cerebral usufruída de forma correta, tá? Vamos pensar também numa criança. Nós sabemos quando que é maior a neuroplasticidade, no adulto ou numa criança? Na criança, né? Quanto mais jovem, maior a neuroplasticidade. Agora, se essa criança for submetida a um ambiente estressor, a um ambiente que tem poucos estímulos, ela não vai conseguir otimizar a sua neuroplasticidade na condição máxima. Aliás, nós nunca atingimos essa condição máxima de exploração da neuroplasticidade, tá? E como que ocorre, então? Se nós pensarmos em termos comportamentais, de estímulos, de ações envolvidas, a todo momento nós estamos sendo submetidos a vários estímulos, certo? E esses vários estímulos são, na verdade, novas formas de se promover a neuroplasticidade, que são estimuladas pelos atos de pensar, pelo ato de sentir e pelo ato de agir. Para a neuroplasticidade ser potencializada, nós sempre falamos assim: tente todo dia aprender algo novo, ou fazer alguma coisa de forma nova, ou pensar de um modo diferente. E com certeza tudo isso acaba influenciando na questão da neuroplasticidade. Então, até fazendo uma alusão ao próprio nome do canal, a todo momento nós estamos fazendo essa neuroconexão e atingindo novos caminhos neurais. Essa é a ideia básica e chave da neuroplasticidade. Hebb, um pesquisador canadense, ele postulou uma lei e depois ele conseguiu comprovar, chamada Lei de Hebb, que fala a respeito de uma musculação sináptica, tá? Basicamente é o seguinte: o nível de atividade pode modificar a força das conexões neuronais. Basicamente, quanto mais nós utilizamos o nosso encéfalo, seja no ato de na ação, no pensamento, nas nossas sensações, nos nossos sentimentos, quanto mais nós utilizarmos esse encéfalo, mais nós vamos estar potencializando essa neuroplasticidade. E tudo isso foi postulado pela lei de Hebb. Então, quanto mais nós utilizamos, mais sinapses são criadas. Daí o nome musculação sináptica. E é esse o conceito da neuroplasticidade, basicamente. Experiências repetitivas levam a aumento da neuroplasticidade? Com certeza, gente, mas experiências repetitivas com qualidade. Na segunda aula, nós vamos falar sobre habituação, sensibilização. É claro que essas experiências repetitivas, elas vão atingir um limiar, e ali não é mais desenvolvidos novos circuitos neuronais. Mas nós sabemos que experiências repetitivas e feitas de forma assim com qualidade vão promover uma reorganização funcional cortical e, portanto, a neuroplasticidade. Quando que ocorre a neuroplasticidade? Bom, durante toda a vida, como eu já falei lá no começo. A gente associa muito a neuroplasticidade com questões de lesão, mas se nós pensarmos que o ser humano ele tem uma capacidade infinita de aprendizagem, a todo momento a neuroplasticidade está ocorrendo. Na infância, a gente sempre associa, e quando que mais ocorre neuroplasticidade? É claro que é mais na infância, tá, gente? É o período suscetível a várias alterações. E com isso, o sistema nervoso ainda está num processo de formação, de novas circuitarias, de novas sinapses que estão sendo criadas. Então, digamos assim, o auge da neuroplasticidade ocorre na infância. Porém,
A vida toda nós estamos sujeitos à neuroplasticidade. É mais potencializada na infância, mas não significa que ocorra só na infância, mesmo porque a capacidade de aprender, de realizar feitos, de realizar coisas novas é durante toda a vida, tá? E é claro que na lesão, com esse sistema nervoso alterado em termos estruturais, em termos químicos, em termos assim de condições histológicas, também está sujeito à neuroplasticidade. Mas isso é um momento que nós vamos discutir lá para frente. Então, o que eu gostaria de deixar a mensagem é o seguinte: ocorre mais na infância, mas durante toda a nossa vida nós estamos sujeitos à neuroplasticidade. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Se você não é inscrito no canal Neuroconexão, se inscreva, nos acompanhe e também nos siga no Instagram. Nós sempre temos algumas promoções, algumas premiações para envolver. E vamos estudar neuro. Abaixo aqui nas descrições eu deixo o link do Insta. Até o próximo, pessoal. Tchau!